Você já está acostumado a ver eu trazer para vocês vídeos onde eu falo sempre sobre três. É proposital. Não só proposital, mas porque as coisas funcionam assim. Como que Deus se manifesta? Pai, Filho e Espírito Santo. Como que divide o corpo humano a divisão mais simples? Cabeça, tronco e membros. Como que nós somos constituídos? Espírito, alma e corpo. O que nós mais precisamos beber para viver é água. 3 estados, sólido, líquido e gasoso. H2O, pode olhar, tudo está envolvido com três. E hoje eu vou falar para você sobre 3 coisas poderosas para você conseguir transmitir uma mensagem com sucesso. 3 coisas. Lembrando que não são somente essas 3, mas é para abrir mais o seu entendimento para que você possa ter sucesso nesse negócio. Primeira coisa que você precisa ter é equilíbrio. Se você ainda não me segue, me siga. Eu estou no YouTube, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram. Não sei por qual é o veículo e a rede que você está recebendo esse conteúdo agora, mas já quero compartilhar com você as 3 coisas para você transmitir uma mensagem com sucesso. Primeiro, equilíbrio. O equilíbrio emocional. E não só o equilíbrio emocional, você precisa também do equilíbrio espiritual que a Bíblia ensina, graça e conhecimento. Tem que ter o equilíbrio. Quando você estiver pregando, você tem que trazer conhecimento, mas não pode esquecer de depender da graça de Deus. Quando se trata da graça de Deus, se trata de todos os benefícios que nós recebemos na cruz e que gera em nós capacidade para pregar a palavra de Deus, porque nos capacita. O que a graça está relacionada? Presença do Espírito na vida do ser humano, a unção, o poder para pregar a palavra, a autoridade espiritual para pregar a palavra. Então tudo isso tem a ver com a graça, os dons do Espírito, tudo isso são manifestação da graça. E o conhecimento, exatamente aquilo que você estudou, aquilo que você interpretou, aquilo que você leu e aquilo que você pesquisou. Então, você tem que ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, também o equilíbrio físico, que é o quê? Um corpo saudável para pregar a palavra de Deus. Se você não cuida do seu corpo, logicamente você vai ter desequilíbrio. E quando Deus quiser usar o seu corpo, Deus não vai conseguir usar o seu corpo no nível que Ele deseja usar, porque o seu corpo não está bem. Então tenha um equilíbrio, tudo equilibrado, espírito, alma e corpo, tudo bem equilibrado. Segunda coisa que você tem que ter é estudar o auditório. O auditório tem que ser estudado. Jesus estudou muito o seu auditório. Jesus entendia tudo de cultura judaica. Por que ele entendia? Lógico, ele estudou. Por que ele estudou? Porque ele se fez homem. De fato, ele não era homem, mas ele se fez homem. Ele veio do céu para a terra, chegou aqui, estudou tudo, a culinária humana, as roupas que os homens usavam, o estilo de vida, tudo. Lembra que os religiosos procuravam Jesus e Jesus tinha resposta para derrubar as ideologias de qualquer religião, porque ele era um apologista da sua ideia. Então Jesus entendia tanto da ideia dele, que era o reino de Deus, não é à toa que ele é o rei do próprio reino. Então ninguém sabia mais que ele. Então Jesus tanto entendia do reino de Deus, como ele entendia como funcionava o farisaísmo, o saducaísmo, como funcionava as ideias dos escribas, como que funcionava tudo, política, tributação. Jesus entendia. Por quê? Ele estudou as pessoas para quem ele foi pregar. Por isso você nunca viu Jesus perdendo um debate. Por isso você nunca viu Jesus perdendo em ambiente algum na hora de trocar ideia com as pessoas, porque ele estudou quem eram as pessoas que iria lhe ouvir. Você, pregador, precisa estudar o auditório. Às vezes é importante que antes de você pregar em uma cidade diferente, você vá para a internet e leia a história da cidade, como a cidade foi fundada, como foi criada, como foi o povoamento dessa cidade, qual é a população, qual é a porcentagem de negros, de pardos, de brancos, de asiáticos, de índios que tem na cidade, de descendentes de índios também que tem na cidade. Você precisa estudar essas coisas e como vai ser o seu auditório à noite, se as pessoas que vão te ouvirem, ela tem muito poder aquisitivo, qual o grau de instrução que essas pessoas têm, qual é o grau de instrução espiritual que essas pessoas têm. Dá para mergulhar profundo nas escrituras com essas pessoas ou vai ter que ficar no nível superficial para explicar para elas as coisas mais simples acerca da nossa fé? Estudar o auditório. E terceiro, criar conexão.
como você cria conexão com o auditório? Quando você passa a se parecer com o auditório. Por exemplo, o auditório é alegre, você não vai pregar uma pregação triste para um auditório alegre. Você pode trazer para o auditório uma mensagem poderosa em Deus, mas você tem que conectar a alegria desse auditório, porque se você não criar conexão, você não consegue alcançar esse auditório. Para você criar conexão, você tem que se identificar e fazer algumas coisas que o auditório está fazendo. Quando eu falo fazer algumas coisas, eu não estou dizendo de pecar com o auditório, mentir com o auditório. É fazer o que Jesus fazia. Por exemplo, Jesus, rei, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. Só Melquisedeque foi rei e sacerdote, depois Jesus, rei e sacerdote. Jesus era profeta, maior de todos os profetas. Jesus, o mestre, sabe o que ele fazia? Ele andava de barco com os pescadores, criava conexão com eles. Sabe o que Jesus fazia? Sentava com os pecadores para comer, mesmo ele sendo santo. Pastor, mas ele sendo santo, ele não se contaminava com os pecadores, pelo contrário, ele era de um nível de santidade que ele santificava os pecadores. Então você precisa criar uma conexão. Por exemplo, você lembra que Jesus chegou na casa, na família, na casa onde o Lázaro vivia, lá na aldeia, no meio da família, e Jesus fez o que? Ele chorou. Quando ele chorou, ele criou conexão com as pessoas. O pregador, o ministro, ele precisa criar conexão, falar o tom que as pessoas estão falando. Eu já disse, criar conexão não é pecar. Se precisar pecar, não precisa você ir a esse ambiente, porque nós não negociamos com o pecado, mas tudo que você puder usar para criar conexão sem o pecado, use, porque você vai criar conexão. Às vezes você precisa colocar uma roupa típica, como vários missionários que vão à Índia, vão à África, chega lá e eles compram roupas como as roupas dos nativos para evangelizá-los. Pastor, e quando os nativos estão usando, eles não usam roupa, aí você não pode violar o princípio. Qual princípio? O princípio que você tem. Qual princípio? O princípio que a gente aprende no Gênesis, que Deus deu roupas para o ser humano quando o ser humano estava pelado. Adão e Eva, o que é que Deus fez? Vestiu os dois. Você que é acostumado a estar vestido, você não vai conseguir ficar nu, porque na sua mente você já entende que é um pecado. Tudo tem limites, mas você é inteligente para entender o que eu estou falando. Saiba criar conexão com o auditório e você vai chegar muito longe pregando a palavra de Deus.